respeitável público, sejam bem-vindos ao Show do Jeff, segundo episódio! Antes de mais nada, eu quero agradecer a todo o apoio e reconhecimento do primeiro programa, a todas as críticas, a todos os comentários receptivos e também aos comentários gentis e carinhosos carregados de amor. Agradeço a vocês demais por embarcarem comigo nessa e agora eu quero ver quem é que vai me parar! O YouTube, provavelmente. Vocês muito provavelmente estão reparando no reflexo que tá dando aqui na tela com a cortina. É porque eu tô gravando de dia e eu tive a sorte de gravar na sala com a tela da televisão de frente pra porta. Então assim, se vocês nem iam reparar nisso, só repararam porque eu falei um dos gêneros de filmes que mais marcou e está presente na minha vida é o gênero terror. É um tema que tem muita relação com algo pessoal meu e eu acho que até hoje eu nunca falei sobre isso a muitas pessoas. Desde criança eu descobri que eu sofro de uma doença, de uma condição surpreendentemente não muito rara, apesar de até hoje eu não ter conhecido ninguém com a mesma. E isso só aumentou a minha insegurança para falar sobre isso, mas há alguns anos eu venho tentado diminuir esse meu medo de desabafar. O nome dessa condição é bundamolimia. Os sintomas variam de pessoa para pessoa, mas os meus foram principalmente ter um medo absurdo de que alguma criatura fictícia puxasse o meu pé à noite. Por sorte também foi um dos mais fáceis de resolver, porque eu sempre dormi de cobertor, então eu tive uma proteção. Lavar o cabelo com rapidez, aflição e medo de que alguma dessas mesmas criaturas aparecesse na minha frente enquanto eu estava de olho fechado embaixo do chuveiro. Isso aqui, ó, essa entrada não é calvície hereditária, é de tanto esfregar com força devido ao medo. Mas o pior de todos é o susto seguido de ansiedade. Acontece com mais frequência quando eu estou assistindo a alguma coisa e sou surpreendido com a abertura do Plantão Globo. Então ter crescido com referências de filmes de terror com bonecos assassinos, possessões, assassinos que não são bonecos ou bonecos que eu tenho quase certeza de que são assassinos, não foi algo muito fácil para mim. Mas isso mudou quando eu conheci a maravilhosa arte do cinema. Eu vou falar mais sobre isso em outra ocasião, mas há alguns anos eu comecei a aprender mais sobre como funcionava a produção de um filme e isso facilitou para que eu desse uma chance ao gênero terror. Eu comecei a ver os filmes pensando, caramba, tem um ator muito talentoso por trás dessa maquiagem. Nem dá pra acreditar que eles estão rodeados por uns 17 holofotes e câmeras. Se parar pra pensar, tem alguém que passou bastante tempo escrevendo toda essa história, personagens e diálogos. Caramba, aquele boneco tá com uma mão enfiada no cu. Por um lado, isso quebrava um pouco a magia, mas por outro, me ajudava a respeitar mais todos os profissionais que passaram anos investindo seu suor naquele projeto. E isso só foi crescendo de acordo com o meu aprendizado, que só ia aumentando mais e mais. A década passada foi o período mais marcante para mim nesse quesito, e lembrar disso me deu uma ideia. Eu assistia a muitos filmes de terror enquanto aprendia sobre cinema, até hoje é assim. Há filmes ótimos, outros que são bons, outros que são mais ou menos, e outros que são uma bosta de vaca. Por isso, trago a vocês hoje um top 10 dos melhores filmes de terror da década passada. Eu coloquei dos últimos anos no título para ficar algo mais compacto, mas vão ter apenas filmes lançados entre janeiro de 2011 e dezembro de 2020. Então se você gosta do cinema arte, ou ama filmes de terror, ou simplesmente quer dar uma chance pro gênero, assim como o pequeno Jeff de anos atrás, vem com a gente! Comigo só, né? Os filmes que eu assisti para fazer essa lista foram tirados de pesquisas e outras listas de sites como Rotten Tomatoes, Metacritic e o IMDb. Você gosta de aparecer e falar bonito, né? Os critérios usados para ela foram apenas o filme é bom no que se propõe e a execução é melhor do que a anterior, ou simplesmente eu gostei mais desse do que desse, então... Porque eu já adianto, nem todos os filmes terão muitos sustos ou terão apenas o terror como gênero. Os filmes terão principalmente elementos
de terror. Uns usam mais e outros menos, mas o que está em jogo aqui é se uns são melhores do que os outros na execução. Antes de começar, eu já recomendo não assista ao trailer de nenhum filme dessa lista. E eu também vou falar o menos possível sobre cada um deles para evitar spoilers. Porque como diria o grande SMzinho... Ah, é porque já passou. Isso aí tem 2 anos. Tem 2 anos, mas eu não vi. Eu sou obrigado a ver quando lança o negócio? Não. Aí você chega pra mim e fala, ah, fulano morre. Acontece tal coisa, tal hora. Meu irmão, velho, bota a língua no cu. Eu sei que às vezes pode bater uma curiosidade, mas vai por mim. O quanto menos você souber deles, melhor vai ser para sua experiência. E mais uma coisa, se algum filme que você gosta muito tiver numa posição muito baixa, ou um filme que você detesta tiver numa posição muito alta, lembre-se de que essa lista foi inteiramente baseada na... Eu vou roubar essa piada de você, Gaveta. Minha opinião! Então se você não concordar com algo que eu falar aqui, brincadeira, pode deixar a sua opinião sobre algum filme que está nessa lista ou deveria estar, pode acrescentar algo a alguma coisa que eu disse ou me refutar. Estou aqui para ler a opinião de todos. Dito isso, vamos começar! Em 10º lugar, O Segredo da Cabana. Um grupo de amigos jovens partem em uma viagem para passar o fim de semana em uma cabana completamente isolada numa floresta. Mas o que era para ser somente um período de curtição acaba se transformando em algo que suas mentes jamais imaginariam. Vocês sentem que já viram essa sinopse, essa história em algum outro lugar? Não é à toa. Realmente, a primeira impressão que O Segredo da Cabana passa é de que vai ser um filme de terror como qualquer outro. Com a velha história dos jovens amigos estudantes que, por serem ingênuos ou burros, dependendo do seu ponto de vista, decidem passar um tempo numa cabana abandonada, longe de todos. Lá, eles são perseguidos por uma ameaça e tomam as piores decisões enquanto tentam sobreviver. Tudo está aqui. A virgem do grupo, a garota assanhada, o atleta, o crush, o drogado, alívio cômico, a figura misteriosa que avisa ao grupo os perigos que tem naquele local, o que só instiga mais eles a irem. Mas aí é que vem o pulo do gato. Algo que sempre permanece no filme é a sensação de estranheza. Porque apesar de algumas coisas não parecerem ter conexões umas com as outras, e não se engane, nada nesse filme é colocado em vão, você sempre fica imerso tentando descobrir o que os criadores estão tentando nos passar com o que nos é apresentado. Será que isso vai ter ligação com aquilo? Será que isso é uma crítica? Eu diria que a resposta é sim para tudo. E eu acho legal que o filme não tem pressa de mostrar que não é igual aos outros, desde o marketing misterioso até certo tempo do filme. Depois disso, nós começamos a perceber que, além de um terror, é também uma sátira. Não só pelas cenas de comédia óbvias, mas também há um senso de ironia muito grande aqui, de como eles usam os clichês ou a falta deles para justificar a mensagem que eles querem passar. E qual seria essa mensagem? Uma crítica à própria indústria cinematográfica. Como há pessoas que preferem optar por ver filmes que seguem fórmulas e padrões repetidos à exaustão, como a indústria gira ao redor da satisfação da audiência e como a cobrança do modelo certinho é intensa para os produtores de filmes. É um filme de terror que tem consciência do gênero. Ele gira em torno de por que os filmes são o que são. Sabe que esse tipo de produção é cercada de clichês, de sustos baratos, de personagens e histórias superficiais e o mais importante, gente que consome, que paga e assiste a tudo isso. De acordo com o desenrolar da trama, isso o ajuda cada vez mais a viajar por esse universo que já vimos várias e várias vezes. Ele mesmo cai em algumas armadilhas do gênero, intencionalmente, e sabe usar isso para subverter tudo que pode, com muita ironia e humor, criando algo inesperadamente novo. Em 9º lugar, Nós. Não Nós. Ou Nós. O filme. Será que esse filme é uma continuação daquela série Você? Tem que ter agora o filme Voz e a continuação Eles.
E voz você passa no asilo, né, mano? E quando é que vai ter um filme ou série chamado Eu? E quem ia pagar pra ver um filme com o nome de Jefferson? Uma família decide passar o fim de semana na praia e descansar em uma casa de veraneio. Mas a chegada de um grupo misterioso muda tudo e a família vira refém de recordações traumáticas. Em 2017, o cineasta Jordan Peele estreou nos cinemas com o filme Corra, o que foi algo bem surpreendente porque ele tinha vindo das comédias da época, como Mad TV. Oh man. Yo, how's it gonna rain, Carl? That's bad. How's it gonna rain on my wedding day, man? Isn't it ironic? Ou Key and Peele. Mary Woodbury. Nice to meet you. Jay Martell. Nice to meet you, sir. Tasha Robbins. Come on, come on, come on. Feel that? Emily George. Feel that? All right. Yeah. Nice to meet you. 2 anos depois, ele lançou mais um filme, e esse bem mais ousado que o primeiro. Nós. Não Nós. Ou Nós, o filme. É outro filme que gosta de subverter o gênero do terror, colocando pegadinhas para os espectadores, como elementos que nós já vimos antes, mas com singelas mudanças, que ganham nossa curiosidade por esse frescor. Ao começar pela história trivial de uma família que está indo viajar, e um dia sofrem uma invasão domiciliar pelas ameaças, quase igual a todos os filmes slashers que já vimos. Para quem não sabe, slasher é um gênero de terror que geralmente envolve assassinos psicopatas, como em Pânico, Sexta-feira 13, A Hora do Pesadelo e por aí vai. Mas o filme mantém as semelhanças somente até aí, porque quando você acha que ele vai seguir por um caminho, ele muda completamente o sentido. Acho que isso se aplica até nos personagens, como por exemplo, o personagem do Winston Duke, que é o pai da família. Normalmente, esse tipo de personagem alto, com o porte físico dele, é retratado como o herói, o defensor, o pé no chão, e aqui ele se torna o alívio cômico do filme. Ele é muito engraçado e carismático. Aliás, não era pra menos que o Jordan Peele escrevesse um personagem assim, porque ele veio da comédia, então imagino que tentar não fazer algo desse tipo deve até dar coceira nele. Outra coisa que eu gosto bastante nos personagens é que, geralmente em outras produções, principalmente de terror, as pessoas que estão no filme têm uma mania de tomar decisões estúpidas que fazem você até ficar puto da vida. E aqui não, meus amigos. Amei como o roteiro fez com que todos aqui fossem inteligentíssimos, que chega a dar satisfação, inclusive as crianças da família, que tem um destaque absurdo aqui, o que é raro em filmes do gênero. Normalmente crianças em filmes de terror servem só como totem entre a família e o demônio. Aí vai lá, conversa com um amigo imaginário, diz que ele comentou sobre algo que só a mãe ou o pai sabe, vai pro colégio, bate no amiguinho, começa a morder o pipi dele, inclusive saudade disso. Elas não têm muito o que fazer nesses filmes. Então, um grande ponto positivo para o roteiro e para as atuações de Shahad Wright Joseph e Evan Alex. Mas quem rouba a cena desse filme é ela, a rainha. Não só do filme, como também do meu coração, porque essa mulher... Lupita Nyong'o, eu não sei se você é casada, mas se você quiser, e caso não achemos ninguém que mereça a nós, até nos conhecermos, eu gostaria de ter essa honra. Um beijo pra você, sua atriz talentosa da desgraça. Ela assiste o show do Jeff? Assiste. Ela faz de tudo com a personagem dela e fica sensacional. Ela consegue passar a inquietude, o nervosismo, o trauma, o medo, a raiva, a coragem. Cacete, ela manda bem demais. Inclusive eu quero recomendar outro filme com ela, pouco conhecido, mas ela também protagoniza. Também é de terror, mas esse flerta mais com a comédia do que Nós. Pequenos Monstros. Também vale muito a pena de ser assistido. Voltando ao filme em epígrafe. Gostou? Como um humilde editor, eu gostaria de dar um destaquezinho especial para a edição desse filme. A montagem é incrível, principalmente quando há algumas cenas que você vê no início do filme e aí depois você as revisita e você percebe que o contexto era outro o tempo inteiro. É também um filme bastante metafórico, cheio de alegorias, que podem significar uma crítica social ou algo político ou
algo apocalíptico, muito difícil de você não precisar ou querer assistir mais de uma vez. Eu já assisti umas 4 vezes e tenho certeza de que nem todos os mistérios foram revelados ainda pra mim, mas valeu cada assistida. Em 8º lugar, um lugar silencioso. Sim, eu vou fazer isso no volume mais baixo possível. Se não passar um carro, ou um caminhão, ou uma moto com escapamento no cu e atrapalhar a porra do áudio, vocês vão ter agora uma verdadeira experiência ASMR. A sua mãe roda bolsinha em um mundo pós-apocalíptico. Uma família forçada a viver em silêncio enquanto se esconde de monstros com audição ultra sensível. Ah, desculpa, gente, eu não tenho saco pra isso não, foi mal. Há certos filmes em que a experiência de assistir em público ou em casa é muito contrastante. Um Lugar Silencioso facilmente é um desses. Na época em que foi lançado, eu não o assisti no cinema, mas eu fico imaginando como deve ter sido a experiência para algumas pessoas que ficaram na sala em silêncio e com medo de qualquer barulhinho que tivesse. Ou a experiência pode ter sido facilmente estragada por gente que não desliga o celular, por crianças que não param de chorar, ou pelo típico grupo de bobões que não calam a boca durante o filme. Se você assistiu esse filme no cinema, comente aí como foi sua experiência, que eu tô curioso pra saber. Em casa, eu assisti com o meu pai, e geralmente quando nós assistimos filmes juntos, nós conversamos bastante, porque é um momento mais de descontração do que qualquer outra coisa, e o efeito que esse filme teve sobre a gente foi absurdo. Nós quase não trocamos uma palavra depois que a ameaça do filme foi estabelecida. Seres extraterrestres com super audição que obrigam uma família a tomar o máximo de cuidado para que não os ouçam, e qualquer errinho ou falta de cuidado pode ser fatal. Aliás, eu amo como esse filme explora essa ideia. Ele responde várias perguntas, não todas, de como faríamos certas coisas nessa situação, como conseguir mantimentos, ouvir música, comer, jogar. Então o diretor e os escritores aproveitam a nossa curiosidade, imersão e entrega a essa curiosa premissa, criam uma atmosfera cujo senso de ameaça bate na hora e nos colocam juntos dos personagens para passarmos pelas mesmas dificuldades, medo e tensão. E como o filme não se passa em muitos lugares diferentes, não tem uma história grandiosa, a equipe técnica tira o máximo de seu elenco, colocando cada um com um arco. Noah Jupe interpreta o filho da família que passa por um estágio de amadurecimento e coragem. Millicent Simmonds interpreta o papel da filha, que tem um relacionamento a ser resolvido com o pai, interpretado pelo John Krasinski, que ajuda os dois nesse quesito e vive com a constante preocupação se vai conseguir ou não proteger a família. Esse também assume a direção e uma parte do roteiro, e olha só, é o Jim Halpert. Parece que a vida não deu muito certo depois de sair do escritório, né? Paciência. Mas a atriz Emily Blunt, no papel da mãe, entrega as cenas mais tensas e que possuem as situações mais difíceis e complicadas que possam existir em um mundo como esse, acredito. Baita trabalho de atuação dela, acredito que poderia ter ganho ao menos uma indicação aos Oscars, mas o filme obteve apenas de melhor edição de som, o que não é pra menos, né? Seria uma baita injustiça se não tivesse ganhado, porque o som desse filme... O design de som é muito preciso. Você escuta qualquer barulhinho e fica com medo de ter sido alto demais. É uma experiência sensorial tão forte que aqui até os banais sustos funcionam. Porque o barulho nessa história é muito mais aflitivo do que em qualquer outro filme comum de terror. Você sente temor de qualquer tipinho de ruído e a produção sabe usar isso muito bem. Não se esqueçam, se forem assistir, procurem assistir no local e horário mais silencioso possível, como à noite num beco escuro, ou quem sabe até no cemitério mais próximo, e de preferência com fones de ouvido. Bom filme pra vocês, e não se esqueçam. Em 7º lugar, temos um filme que não vai te fazer mijar nas calças de tanto medo, mas vai te fazer mijar nas calças de tanto rir. Temos um horror de comédia nessa posição, no melhor sentido possível. O Que Fazemos nas Sombras, cujo sucesso foi tão grande que até criaram uma série baseada nesse filme. Eu ainda não assisti, mas se for tão bom quanto, Viago,
Deacon e Vladislav são vampiros que dividem um apartamento e tentam lidar com a vida moderna em sociedade. Fazia tempo que eu não sentia prazer e ria tanto assistindo uma comédia. Acho que eu não sinto isso desde 21 Jump Street ou Deadpool. O humor de O que Fazemos nas Sombras funciona não só pelas piadas que são muito bem escritas e algumas muito inteligentes, mas principalmente pelo timing, o principal no humor. Nessa parte, a direção, o roteiro, a atuação e a edição andam lado a lado em perfeita química. Acho que isso ficou mais fácil porque o filme tem dois atores que também dirigiram e escreveram. Jermaine Clement, que tem um currículo até que bom, diga-se de passagem. Porra! E por Taika Waititi, que dirigiu e atuou em filmes humildes como Thor Ragnarok, Jojo Rabbit e até mesmo o próximo Thor Love and Thunder, Amor e Trovão, sei lá. E esses dois rapazes, juntamente com o resto do elenco, entregam um filme incrível e muito engraçado. Todos os atores daqui estão muito bem e são muito talentosos. E apesar de ter uma história simples, um documentário mostrando o dia a dia de vampiros, aliás, ideia genial, como não tinham pensado nisso antes. A direção sabe emular bem como seria se isso fosse um documentário real. É até uma forma de fazer com que nós fiquemos ainda mais imersos e nos simpatizemos ainda mais com os personagens que já são carismáticos pra caramba. Eles até interagem com a câmera dependendo da situação e isso funciona como uma falsa quebra da quarta parede. E como nós, seres humanos não vampiros, agiríamos ou seríamos tratados na rotina deles. A relação entre os personagens do filme é muito orgânica e convincente. Cada um tem o seu propósito no filme, com subtramas, arcos, dificuldades, superações. O que Fazemos nas Sombras é um mockumentary, esse estilo de filme que parece um documentário real, que sabe entreter o espectador do início ao fim. Seja com elementos de terror, seja com a comédia, os personagens carismáticos e a imersão que a direção consegue nos proporcionar, transforma esse no melhor filme de terror com comédia de todos os tempos. Aspira, tu tá fazendo uma acusação muito séria, hein? Em sexto lugar, Corrente do Mal. Uma jovem é perseguida por uma força sobrenatural depois de um encontro sexual. E né, que rimou foi tudo. A primeira coisa que me chamou a atenção em It Follows, ou Corrente do Mal, que nomezinho cocô, hein? Por que muitos filmes de terror no Brasil tem que ter mal no nome? Enfim, a primeira coisa que me chamou a atenção nesse filme foi a sua premissa até que bastante original. Uma espécie de entidade que não pode ser vista por outra pessoa além da hospedeira, cuja transmissão se realiza através do ato sexual. É tipo o demônio da AIDS. Sabe o que significa AIDS? A sigla AIDS? É andando imparavelmente, o demônio segue. Inclusive o nome do filme podia ser AIDS do Mal, ou Corrente da AIDS. Passe essa AIDS pra 15 pessoas se não quiser sentir minha presença, hein? Aliás, a ameaça pra mim é o ponto mais forte do filme. Claro que eu gostei muito das personagens, a atriz Maika Monroe, que interpreta Jay, a protagonista, brilha no filme. Manda muito bem com a coisa do estranhamento, do medo, da raiva, da tristeza. E os outros personagens não brilham tanto quanto ela, mas se saem bem no que o filme propõe a eles. Com a exceção de Keir Gilchrist, que recebe uma atençãozinha maior do que os outros. Mas a ideia toda que envolve a criatura me deixou instigado, algumas vezes com mais perguntas do que o filme pôde responder, o que por um lado até que ajudou a elevar a sensação de perigo do desconhecido. Uma entidade que perseguiria você apenas andando, não correndo, só andando, sem parar, que ninguém além de você poderia ver e que não possui sentimento algum, é um elemento que funciona demais. Dessa forma, a parte técnica não precisa apelar para sustos baratos ou clichês que vemos em filmes de terror. Eles usam sim algumas vezes, mas não com a mesma frequência, e também subvertem inúmeras vezes. A tensão do filme consegue se manter de pé apenas com essa sensação de perseguição e esse mistério. E já que eu mencionei a direção, David Robert Mitchell manda muito bem trazendo elementos de filmes de terror clássicos dos anos 70 e 80, como Halloween, movimentos de câmera estilosos que ajudam a contar as cenas, a trilha sonora sintética de Disaster Piece, mas que parece que foi composta por John Carpenter. A
ambientação do filme também é bastante misteriosa. Você vê uma tecnologia futurista, mas o figurino parece ter saído da década de 70 e as televisões, por exemplo, parecem ter saído da década de 50. Não dá pra saber muito bem quando o filme se passa, o que eu acho bem legal pra alimentar essa fantasia toda dele. It Follows é um filme de terror diferente, criativo, metafórico e com uma bela direção com pitadas de saudosismo. Antes de irmos para a outra metade da lista, eu acho que é uma boa hora para a gente falar das menções honrosas. Uma delas é o like que você vai deixar neste vídeo para recompensar todo o trabalho que envolveu ele. A outra é a inscrição que você vai fazer neste canal e também a menção do sininho que você vai ativar para receber as notificações do canal. E por último, mas não menos importante, temos a menção do compartilhamento que você vai fazer com esse vídeo, enviando para todas as pessoas que você quiser e que acha que vão gostar do conteúdo deste canal. Passado isso, vamos para o quinto lugar da lista. Em quinto lugar, O Babadook. Uma mãe luta contra o medo de seu filho relacionado à presença de um monstro que descobre eventualmente em sua casa. De todos os filmes da lista, O Babadook é o que mais se aproxima do bom e velho terror sobrenatural. E olha, para os amantes desse tipo de terror, é um prato cheio. Mas o que eu acho melhor nesses filmes é quando o diretor, ou melhor, a diretora e roteirista Jennifer Kent, juntamente com a edição, cria camadas realistas, familiares e uma atmosfera insanamente tenebrosa. Momentos em que a câmera se aproxima do rosto de alguma personagem, um barulho é ouvido e a câmera para. Ou quando alguém fecha algo ou bate em alguma coisa e a música é interrompida em sincronia. E aqui nós temos um show de atuação e entrega com Essie Davis no papel principal. Acho inclusive que quem é mãe ou pai, principalmente mãe solteira, vai se identificar com ela nesse papel. O filme retrata todo aquele vai e vem de lidar com o trabalho, problemas na escola, desobediência, agressividade, medo e outros sentimentos do filho, luto, culpa, repressão das emoções, insônia, relacionamentos ruins com familiares, a forma como você quer que o mundo te veja, embora você aparente o contrário. Tudo isso ela sabe levar nos mínimos detalhes, desde a crescente aparência exausta até um problema físico um pouco mais específico, como uma dor na mandíbula. E também a alteração no humor e comportamento da personagem, que cresce de forma tão gradativa que chega a ser prazeroso de tão bem feito que é. Aliás, gradativo é a palavra para definir esse filme. Mas antes eu gostaria de dar destaque ao ator Noah Wiseman, mais até do que as crianças em Nós. Não Nós. Ou Nós. Oh, cara! Esse sim é um ator infantil que faz jus à sua relevância dentro da história. Afinal, ele é o co-protagonista. E eu vou além. Lembra que eu falei de filmes de terror com assombrações que tinham crianças que serviam apenas como conexão? Aqui ele tem material para trabalhar. Ele tem elementos que são revisitados em seu arco. E a química dele com a Essie Davis é inegável. Funciona muito bem nos momentos de tristeza, de raiva, de carinho. Eu cheguei até a chorar em momentos chave sobre a relação dos dois. Os outros atores servem apenas de escada para a graduação do filme, mas Tim Purcell, Hayley McElhinney e Benjamin Whisper têm umas coisinhas a mais que os outros. Agora sim, falando da graduação do filme. O filme é como um pescotapa na época de escola. Você dava um tapa no seu amigo, ele dizia que ia revidar, você ficava com medo e passava o tempo inteirinho esperando aquele tapa que não vinha, sabe? E sabe qual palavra tem a ver com esse sentimento? Subversão. De novo! Mais uma vez, um recurso bem famoso dos filmes de terror é sacaneado aqui. O famoso, o célebre, o famigerado... que mais? É, o insigne. O insigne susto. Há sustos nesse filme? A questão é que nossas expectativas são superadas devido à demora que a diretora vai colocando quando vai alimentando, e a gente espera, e aí
e aí espera mais um pouquinho, e aí a gente é pego desprevenido. Mas também não é usado aos montes, nem de longe, o que é maravilhoso, perfeito. Porque a tensão e o medo do filme conseguem se sustentar facilmente apenas com a dúvida do que é real ou não. De cenas ambientando a noite, a casa acinzentada, o ótimo jogo do roteiro e da direção com a escuridão amedrontadora. E isso só para citar alguns exemplos. O terror de verdade está na sugestão. Até porque o Babadook não está nessa posição por ser apenas um simples filme de terror. Como eu disse antes, há muitas coisas que as personagens têm que lidar, e é isso que dita os subtons do filme. Chega até a ser uma produção sobre a depressão, instintos impulsivos e a sanidade mental. Em quarto lugar, Grave. Uma estudante de medicina veterinária desenvolve um desejo por carne humana. Tá legal, eu nem sei por onde começar porque eu acho que esse é o filme mais carregado e denso que eu vou falar aqui hoje, velho. Talvez o que mais nos convida a fazer reflexões sobre o seu significado e o mais violento e incômodo de todos. Ainda vai ter outro filme bem gráfico e perturbador na lista, mas que usou isso na história de forma ideal. Grave, ou Grave, afinal é um filme franco-belga, também fez isso. Sua história gira em torno disso, mas há algumas vezes em que esse recurso é usado demais para pouco objetivo. Enquanto eu escrevi o roteiro para falar desse filme, eu ainda estava em choque sobre o que eu tinha acabado de ver. Apesar de ser um amante do cinema e achar que nossas mentes devem estar sempre abertas, eu acho que eu não recomendaria esse filme para alguém que gosta do gênero terror. O quê? Não acredito. De uma forma mais diversão escapista, meio que um filme pipoca de lazer, sem que a pessoa soubesse um pouco mais do que a aguarda. Eu prometi que não ia falar muito sobre os filmes, mas nesse eu preciso alertar, principalmente aquelas pessoas que têm estômago fraco, que não se sentem muito à vontade vendo cenas de abuso ou morte animal, sangue, partes de corpos expostas e principalmente assuntos canibais em geral. Eu tenho uma resistência até que considerável para esse tipo de conteúdo, mas de todos os filmes que eu assisti para fazer esse vídeo, esse foi o que mais me fez virar a cabeça e fazer piadinhas para descontrair, como fórmula de escape, porque teve cenas que até tiraram o meu fôlego, cara. Só por isso você já pode presumir que a maior parte do horror do filme está na parte gráfica, mas já já eu falo disso. Falando do filme de maneira técnica ou artística, esse é o primeiro longa-metragem da diretora e roteirista Julia Ducournau. E já de cara ela mostra bastante competência e sabe aplicar bem as referências que ela tem a outros cineastas. Ela sabe muito bem como colocar incômodo e tensão no espectador, focando nas coisas mais grotescas e repulsivas que podemos ver no contexto do filme. E essas cenas demoram para acabar e vão aumentando cada vez mais nosso nervosismo e pavor. E também consegue nos dar a sensação claustrofóbica na visão da personagem, em momentos que ela aparece rodeada de muitas pessoas ou em momentos de pânico, por exemplo. Há um filme novo que essa diretora fez, chamado Titane, eu acho que é assim que se fala, que depois de assistir Grave só aumentou a minha curiosidade. Deve ser tão sem limites quanto. Já na parte do roteiro, é um filme com um acontecimento, o crescimento e as consequências dele. O filme não se explica tanto, o que eu acho bom porque abre espaço para as nossas possíveis interpretações. Pode se tratar de uma simples história envolvendo canibalismo, quanto de uma reflexão sobre a dificuldade de se encaixar, de mudar princípios, da invasão de privacidade, de resolver problemas familiares e o amor, a raiva e a falta de conhecimento que envolve todo esse meio, da descoberta de novos desejos e como reagimos a eles. Voltando a falar do horror do filme, já puxando para os personagens, quem está maravilhosa aqui é a protagonista Garance Marillier. Ela usa muito da metamorfose corporal e mental para contar a evolução ou involução da personagem. Começa fechada, ingênua, tímida, até um pouco maravilhada com todas as novidades, e vai até a chegada de olhos mais fechados, um ar mais malicioso, selvagem. E a personagem da Ella Humph funciona muito bem para elevar todas as dificuldades e dúvidas em relação aos assuntos e possíveis reflexões que o filme aborda. Grave é um filme bastante metafórico, deixa tudo mais em aberto do que dá respostas, o que abre uma maravilhosa brecha para interpretações e teorias, mas enquanto o filme mais simples é, sem dúvida nenhuma,
brilhante, ácido e perturbador. Vamos agora aos filmes que entraram com orgulho no pódio. Vamos falar dos 3 melhores filmes de terror da última década, começando pelo terceiro lugar, claro, Rastros de Maldade. No Velho Oeste, um xerife e outros 3 homens partem em uma perigosa e amedrontadora missão de resgate. Eu sou meio suspeito pra falar desse filme porque tudo relacionado a Velho Oeste me apaixona. Eu sou vidrado nesse tema e algumas produções que rondam ele. Mas minha opinião de amante do cinema me impediu de colocar Bone Tomahawk ou Rastros de Maldade, que nomezinho cocô, hein? No segundo ou no primeiro lugar. Mas eu não podia de forma alguma deixar de colocá-lo pelo menos em terceiro. Não pela minha paixão pelo Velho Oeste, mas como ele realiza bem o que sugere. Eu já vou adiantar que se você espera um filme de terror que te assuste bastante, não será esse. Eu acredito que esse filme tenha muito mais ação, drama e suspense do que terror. É um filme que aposta muito na atmosfera, no silêncio, na jornada e no que aguarda os personagens até o ato final, onde consegue entregar muitas cenas simples, mas conclusivas e satisfatórias. Mas tem terror? Tem! E que bom que você perguntou! Tem. E quando vem, meu amigo e minha amiga. Meu amigo e minha amiga? Eu vou dizer que esse também não é pra qualquer um porque é extremamente violento e gráfico. Pior que grave? Não tão grave assim. Acho que é o mesmo nível, mas com premissas que diferenciam. A classificação dele no Brasil é para maiores de 18 anos, enquanto a de grave é para maiores de 16 anos. Tenho certeza que a maior parte dessa decisão foi por causa das cenas violentas que são muito pesadas, carregadas, brutais e realistas. Desde o que vemos até o que escutamos, os sons também incomodam bastante. Mas há uma cena que é emblemática, envolvendo o meio. É só isso que eu vou falar. Mas eu vou te falar que eu achei necessário porque deu o realismo da situação. Afinal, os personagens estão desvendando um mistério macabro. E é um filme que destaca bem as dificuldades que as pessoas tinham naquela época. Seja pela falta de tecnologia ou de conhecimento, o filme mostra como eles se viravam com o que eles tinham ali. Acho que isso até pode te ajudar a ver o filme com outros olhos caso você ache ele chato. É um filme devagar? Sim, mas porque a história necessita que ele siga dessa forma. Tá bom. E algo que mantém o espectador alerta e para que não caia no tédio são as atuações e as personalidades distintas dos personagens. Temos um xerife que assume bem a liderança, o seu braço direito tagarela, que é o alívio cômico, um convencido, decidido e experiente, e o personagem que recebe um dos maiores obstáculos para se ter durante uma história dessa. E sua motivação é algo a mais para nós nos conectarmos com ele. A direção de S. Craig Zeller comanda o filme como um bom faroeste com tiroteios, ambientação, planos longos e abertos para dar aquela sensação de vazio e imensidão do cenário e cenas de contemplação maravilhosas. E a edição na hora do terror sabe muito bem manter a cena focada em algo para nos chocar, ficarmos agoniados até o último segundo e nos passar a visão dos personagens, nos colocando em momentos que, assim como eles, ficamos só na sugestão, tentando descobrir o que está acontecendo, criando teorias com um medo crescente. O filme quase não tem trilha sonora, o que só aumenta ainda mais a sensação de vazio que aquela época e lugar trazem. Rastros de Maldade é um ótimo e originalíssimo filme denso, pesado, perturbador, lento e realista de terror com faroeste. Uma combinação inovadora que eu gostaria de ver mais vezes. Em segundo lugar, a medalha de prata vai para Invasão Zumbi. Enquanto um vírus zumbi se espalha pela Coreia do Sul, os passageiros de um trem da cidade de Seoul para Busan tentam sobreviver. Eu espero ter pronunciado corretamente. Camboia. As produções sul-coreanas vêm surpreendendo ao mundo todo ultimamente e que bom que elas estão tendo o devido reconhecimento que merecem. Não é à toa que nós temos um filme como Parasita ganhando Oscar ou uma série como Round 6 se tornando uma das mais assistidas de todos os tempos. Mas antes desses, em 2016, foi lançado esse filme Busan High, ou Train to Busan, ou Invasão Zumbi.
aqui no Brasil. Que nomezinho cocô, hein? Que apesar de muitas pessoas conhecerem, eu acho que não tem o devido reconhecimento que merece. Train to Busan é um filme de zumbi bem feito, mas muito bem feito. Eu vou optar pelo nome em inglês, que não é tão difícil pra mim de pronunciar quanto em coreano, e também não é tão ridículo e fraco como em português. Aqui temos uma boa direção que faz o roteiro lindamente criativo e bem dosado funcionar para quem gosta de detalhes técnicos, e temos uma ação aterrorizante de apocalipse monstruoso para aqueles que procuram um filme apenas para diversão. Na direção nós temos Yang Sang-ho, que trabalhou na elogiada Hellbound, e na continuação deste mesmo filme, Train to Busan Presents Peninsula. Ele adora falar rebuscado. Que eu ainda não vi, mas se tanto na série quanto na continuação ele estiver com o pique, o amor que ele esteve aqui, merece prêmio também, viu? Ele sabe fazer muito bem as cenas que um filme como esse precisa. A hora de mostrar, a hora de sugerir algo. Transita muito bem entre uma movimentação mais lenta, para dar um pouco de tensão, ou até para os momentos de calma, quanto cenas em que a câmera fica balançando para dar aquela sensação de ação e urgência. Aliás, o meu destaque para a edição desse filme vai ser sobre os momentos precisos dos cortes que eles conseguem dar. Por exemplo, há uma cena frenética de muita tensão acontecendo com o personagem A. Corta e nós vemos a resolução de outro problema em outro lugar com o personagem B. E enquanto nós procuramos saber como essas duas cenas vão terminar, a tensão só aumenta, porque estamos vendo essa cena em resolução, mas a gente fica curioso para saber o que está acontecendo, por enquanto, nesta cena. Isso justifica muito a duração de quase 2 horas que o filme tem e em nenhum momento fica chato ou tedioso. E também no final do filme, a última cena corta e se encerra num momento perfeito. A ameaça dos zumbis não demora para ser instalada e a direção e o roteiro sabem usar bem a criatividade para criar qualquer tipo de cenário que possa atrapalhar os personagens ou atrasá-los do objetivo. Há muita exploração de personalidade aqui, várias pessoas com características que poderíamos ver caso algo assim fosse real. Os passageiros têm várias camadas. Nós temos um pai que passa por um arco de egoísmo enquanto tenta proteger sua filha, um casal de pais que estão esperando o bebê nascer. Temos também personagens jovens, personagens idosos, destemidos, egoístas. Então é muito fácil você ficar imerso e sentir empatia ou ódio por alguém nesse filme. E por falar em emoções, apesar de ser um filme de zumbi com terror e ação, eu vou te falar que aqui eu senti uma montanha-russa de tudo um pouco. Medo, tensão, raiva, felicidade, tristeza. Eu chorei feito uma criança assistindo esse filme, cara. E até humor. É um filme muito engraçado e sabe exatamente as horas que deve tentar ser. Assim, tiveram momentos que me deram mais ânimo do que assistir Vingadores Ultimato na estreia. Eu falei! Pra terminar, eu gostaria de falar que eu gostei muito da versão dos zumbis desse filme. A transformação é praticamente instantânea, eles são mais implacáveis, sedentos e até cartunescos do que em outras produções. São bizarros, mas convincentes. Em suma, tá, Invasão Zumbi é uma das melhores produções com zumbis de todos os tempos. Há muito tempo que eu não gosto de algo relacionado a zumbis assim, né? Saudade de quando você era assim. Você devia ser mais igual seu amigo aí. Finalmente! Tava na hora, meu Deus. Quem será que vai ocupar o topo do pódio? O prêmio máximo, a medalha de ouro? Olha, eu vou dizer, houveram muitos filmes de terror na última década. Uns por pouco não entraram nessa lista, outros nem chorando iam fazer parte dela. Mas pra um cara aparecer aqui 2 vezes e logo no início da carreira, é porque tem muito talento envolvido e expectativa pelos próximos trabalhos dele. Jordan Peele está de volta no primeiríssimo lugar com Get Out ou Corra. Um jovem afro-americano chamado Chris vai visitar os pais de sua namorada branca durante o fim de semana. E a primeira impressão deles, que de início já não era boa, com o tempo se torna ainda mais perturbadora. Eu simplesmente não poderia deixar essa produção de fora
desse vídeo, muito menos do primeiro lugar. Porque antes mesmo de sequer pensar em fazer uma lista de melhores filmes de terror, eu tinha assistido Corra e pensado, esse filme tem que estar em alguma lista de melhores filmes. E eu digo isso no geral, não só no gênero terror, porque como cinema em si, ele tem muita carga pesada. Ele tem muita carga boa. Como eu disse antes, é o primeiro filme escrito e dirigido pelo Jordan Peele e é uma estreia quase perfeita. Aqui ele mostra que quando você conhece sobre cinema, está envolvido ao máximo no projeto e ama estar trabalhando em algo assim, mesmo que seja um comediante assumindo à frente de um projeto de horror, surge praticamente uma obra-prima satírica. É obviamente uma crítica social ao racismo nos Estados Unidos, com referências a filmes como Adivinhe Quem Vem para Jantar, quase uma homenagem ao show de stand-up engraçadíssimo do Ed Murphy, Delirious, de 1983, onde em o ato Ed Murphy explica a diferença de como uma família branca e uma família negra reagiriam a uma casa mal assombrada. E com certeza a experiência de vida de Jordan Peele como um homem negro. E assim como todos os filmes dessa lista que estabeleceram de início algo que já tínhamos visto para depois nos surpreender, Corra faz o mesmo, com um início bem normal, convencional, mas não demora muito para nos colocar pistas e momentos constrangedores que nos fazem pensar se há algo errado ali, e essa curiosidade vai nos manter presos até o fim. O filme carrega uma atmosfera inquietante que só é ainda mais reforçada quando você acha que está entendendo os segredos do filme, e quase pro final do filme o roteiro apresenta mais coisas que continuam a te fazer pensar e criar ainda mais teorias. E já que estamos vendo tudo pelo ponto de vista do personagem Chris Washington, interpretado pelo Daniel Kaluuya, é necessário que tenhamos com ele uma boa relação público-protagonista enquanto passamos pelas mesmas descobertas que ele. Aliás, ator maravilhoso, eu já gostava dele em O Retorno de Johnny English, essa participação dele quase ninguém lembra ou sequer ouviu falar, e depois ele recebeu mais destaque quando vieram Black Mirror, Corra mesmo, e o mais recente Judas e o Messias Negro, e em todos ele está incrível. Quero ver muito mais trabalhos com esse cara até ele ou eu morrer. Quem for primeiro. Além do mais, ele e Jordan Peele estão trabalhando juntos mais uma vez no seu mais novo filme, Nope. Aproveitando que estamos falando dos personagens, o filme todo é bem escalado, tem um elenco perfeito, cada ator faz muito bem seus respectivos papéis, mas eu quero falar em específico do Liu Ryu Hori, algo que está preso na minha garganta desde quando eu assisti esse filme pela primeira vez. Ele é o alívio cômico do filme, e eu quero falar dele porque o tipo de humor que ele apresenta aqui é o tipo de humor perfeito para não quebrar a tensão das cenas. O que acontece em muitos filmes, principalmente filmes de terror, que tentam dar uma leveza com piadinhas o tempo todo que estragam a experiência. O final do filme te recompensa da melhor maneira possível. É um grande trabalho de paciência que jamais permite com que fiquemos tranquilos pensando nos problemas ou dificuldades que podem aparecer, mas que termina da forma mais satisfatória. Se eu for fazer uma lista algum dia bem aberta em critério, tipo melhores finais de filmes, saibam que o encerramento desse filme com certeza estará em alguma posição. Corra é significativo, assustador, satírico, engraçado, instigante, e eu digo que pra mim é o melhor filme de terror da última década. Gente do céu, se vocês soubessem dos perrengues que eu passei para conseguir gravar esse programa e ainda em cima da hora por causa de vários problemas que aconteceram, dificuldades, o tempo que eu gastei vendo filmes, mas eu gosto. Muito obrigado mais uma vez pela audiência do primeiro programa e a deste aqui também, obviamente. Obrigado por todo o apoio e carinho, e eu gostaria sinceramente, para recompensar a trabalheira que deu isso aqui, eu tô com a minha mente cansada. Acabando essa gravação eu vou dormir porque eu preciso de horas de sono. Vocês podem retribuir se inscrevendo, ativando o sininho para você receber as notificações do canal, dando o seu like para que o YouTube recomende ele para outras pessoas, e também o seu compartilhamento pessoal, né, enviando para os seus amigos,
amigos, para sua família, para pessoas que você acha que possam gostar desse programa e desse conteúdo. Na opinião de vocês, há algum filme que deveria ter entrado na lista? Há algum filme que nem merecia ter entrado nessa aqui? Há algum filme que está em uma posição errada? Deixe o seu comentário aqui sobre alguma avaliação que eu fiz, acrescentando ou me refutando em algo. Eu estou ansioso para ler as opiniões de vocês. E espero ter ajudado com uma provável escolha para a sua noite de cinema, falando sobre algum filme que você nem conhecia, ou que você já conhecia, mas ainda não tinha assistido, ou que você já assistiu, mas vai querer rever. Por falar nisso, eu vou deixar aqui o primeiro episódio do programa para aqueles que não viram ou querem ver de novo. Nele eu destruo com muito carinho parte da sua memória afetiva sobre Todo Mundo Odeia o Chris. E para encaixar com o tema de filmes, eu deixo esse, onde eu dou uma zoada no filme Coringa. Vão lá, assistam, porque são 2 vídeos muito engraçados. Brevemente eu trarei mais desse quadro com mais filmes para analisarmos. Vejo vocês no próximo programa. Um beijo aterrorizante na sua virilha.